Aqui iniciamos o trabalho de fazer o corte para pôr a rede de água. Eu estou lá embaixo fazendo esse trabalho. Vai começar a preparar as valas agora para alinhar os canos dentro. A graça de Deus, em poucos dias estaremos com a rede instalada já. Está aqui a máquina, já estamos praticamente no meio da jornada da Avenida Panorâmica. A encanação já veio junto, está aí do lado. Agora o companheiro de trabalho aqui vai passando o enxadão e jogando os canos dentro para depois a gente vir soldando esses canos de fora a fora. Então tá aí. Vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. Olá meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estendermos a nossa mão, pegarmos a Tua Palavra e podermos nela encontrar o sustento para a nossa fé. Nos habilite, Senhor, ao conhecimento necessário para Te servirmos em espírito e em verdade, e que na companhia do Teu Santo Espírito, na proteção dos Teus anjos, possamos cumprir sempre com a missão que Tu tens confiado a cada um de nós. Toca o coração de cada um dos Teus escolhidos, nos preparando para o Teu reino. É o que Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sinais da divindade. Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Tem a coluna dorsal do texto dessa semana. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Isso aqui Jesus comentou ali com Marta e Maria Madalena no cemitério, onde Lázaro estava sepultado pouco antes de ressuscitar ele. E olha o quanto é chocante essa pergunta que ele fez para ela. Afirmar que ele é a ressurreição e a vida e que quem crê nele nunca morrerá. Ele está se referindo aqui claramente à morte eterna. Porque no verso 11 aqui do capítulo 11, que está trabalhando com relação ao contexto da morte e ressurreição de Lázaro, aqui no contexto ele lá afirma no verso 11 que Lázaro, nosso amigo, dorme e vou despertá-lo do sono. Esse é um tema muito forte na Bíblia Sagrada, porque a maioria do mundo cristão, mundo religioso, entende diferente, prega a questão do espiritismo sem perceber a crença que o espírito vive sem carne, e como se o espírito fosse uma entidade pessoal. Entende, irmãos? A Bíblia apresenta isso, que a pessoa morre, ela descansa, ela dorme. Morte de verdade, só teve um ser que morreu até hoje, Jesus. Apocalipse 1:7, ele morreu, foi o primogênito dos mortos depois de 4.000 anos, só na descendência de pecado, de Adão. Entende, irmão? E aqui ele está afirmando que Lázaro estava dormindo como todos dormem, no pó da terra. E a ressurreição é a única forma da pessoa voltar a ter vida. Então ele está afirmando aqui nesse contexto
que a pessoa não morre, ele está dormindo. Como eu já tinha comentado no verso 11 desse mesmo capítulo, desse mesmo contexto. E ainda afirma mais, que se estiver vivo, jamais morrerá. Então, não deixa de ser um paradoxo o que ele está falando, né? Mas ele está falando da mesma coisa. Se estiver vivo, se chegar a morrer, não está morrendo, está dormindo. Então, Jesus ensina essa doutrina com muita clareza a respeito dos mortos. E mostra a referência a ele, né? Que ele é a ressurreição e a vida. Ele está mostrando o significado do seu conteúdo divino. Mostrando que ele veio, se tornou um de nós como homem, mas como instrumento vivo na mão do Deus vivo. Assim como Moisés um dia foi usado, ele também então foi usado como instrumento vivo para fazer todos os sinais que ele fez. Como se ele fosse um segundo Moisés. E muito mais que Moisés, porque ele é o Filho de Deus. Entende? O milagre do alimento para 5.000. Aqui é outro conteúdo do Evangelho de João, capítulo 6, verso 4 e 5, né? Do verso 1 ao 14, existem paradoxos plenos dele com relação a Moisés, por causa dessa multiplicação dos pães, comparando com o maná e com várias outras apresentações contidas aqui no texto sagrado. Mas na realidade, Jesus se destaca. Por que ele se destaca? Porque ele é o Filho de Deus. E ele alimentando essas pessoas como ele alimentou, as pessoas, do mesmo jeito que no dia que caiu o maná do céu, que o mar abriu, que as pessoas ficaram impressionadas com a participação de Moisés nesse contexto todo, como líder deles, libertando eles da escravidão egípcia, aqui Jesus da mesma forma causou essa mesma sensação no povo de Deus nos dias dele. Por quê? Porque ele estava demonstrando que veio libertar as pessoas do pecado, como João Batista já vinha pregando e ensinando sobre isso. Ele estava preparando o caminho para aquele que viria, para poder fazer todas essas obras que ele fez e muito mais faria ainda, como após a vitória no Calvário. Então as comparações realmente com Moisés foram muito fortes, olhando do prisma, do ponto de vista do povo de Deus. No terceiro tema, este é verdadeiramente o profeta. Não tinha como, né, não expressar isso. Como o Evangelho de João, no capítulo 6, verso 14, 15 e do verso 26 ao 36, esse Messias relacionado na Bíblia, esse Messias escrito, predito sobre ele, tudo que vinha acontecendo agora, os verdadeiros estudiosos da Bíblia e aqueles que os pais com fé ensinaram seus filhos, mesmo se não tinham estudo, mas tinham fé para transferir de pai para filho até a terceira e quarta geração, lembra? Então esses que vinham transferindo esse conteúdo de fé para os filhos, agora eles entenderam claramente o que os pais então já vinham ensinando há tanto tempo, quando viram Jesus fazer o que estava fazendo. Cada dia que passava, mais impressionado ficava o povo de estar vivendo o momento da presença do Filho de Deus, do Messias, para trazer a libertação. Uma pena que a maioria absoluta entendeu que essa libertação seria do Império Romano, do governo que vinha dominando. Levou muito para o lado político. As pessoas têm uma tendência de levar tudo para o lado político na vida, tudo. E pouca espiritualidade. E quando a gente agrega a espiritualidade em todo o conteúdo da nossa vida, a gente passa a entender com mais clareza tudo que está à nossa volta. Do contrário, cada dia que passa a gente fica mais distante, ou as coisas ficam mais obscuras e sem rumo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Ter que acreditar nas coisas de Deus, pagando caro por isso, nunca valeu a pena. A palavra de Deus, ela veio para nos orientar e nos libertar. Ela trabalha esse conteúdo da nossa vida de forma viva. No quarto tema, a cura do cego, parte 1. Aqui vai trabalhar em 2 etapas a cura do cego. Ali registrado em João 9, de 1 a 16. A primeira parte que levanta aqui é a questão do ato daquela cura. Os discípulos já começaram a questionar e trocar ideia, até mesmo com o cego curado, a respeito de que a causa daquele
indivíduo ser cego seria a carga de pecado dele. E Jesus deixou claro que ali precisava de entender, esse mundo aqui foi gerado, o conflito já tinha iniciado. E quando esse mundo passou a agregar o pecado no comportamento dele, as consequências foram terríveis. Nós nascemos num mundo corrompido pelo pecado. Então, o tempo todo, a chuva que cai sobre bons, cai sobre ruins também. E as coisas ruins desse mundo afetam a todos. E Cristo nos dá a promessa, que é o que ele estava tentando apresentar aqui, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tentando chamar a atenção dos discípulos para essa essência divina dele, que essa essência divina refletia a essência do Pai. Ele, durante a sua missão aqui. E assim que ele ressuscitasse, tudo o que ele falou e tudo o que ele fez jamais sairia da mente de todos aqueles que tivessem acesso às informações desse histórico. E mais do que nunca acreditaria no Filho do Deus vivo e na essência divina da sua palavra. Aqui, meus irmãos, a segunda parte da cura, aqui no quinto tema, a cura do cego, parte 2, a gente analisando esse contexto aí do Evangelho de João, no capítulo 9, do verso 17 ao 34, nós podemos concluir que o cego, quanto mais se discutia e falava, e mais assistia o que vinha acontecendo, mais ele enxergava com detalhe a verdade. Mas por outro lado, os líderes que implicavam com Jesus, que não conseguiam entender porque a cura foi feita num sábado, e pelo fato de ele ter curado no sábado, então eles já criaram logo um julgamento, um tribunal de condenação contra Cristo. Tipo assim, não, ele trabalhou no sábado, ele curou no sábado, então ele não é de Deus, é de origem satânica o que ele está fazendo. Porque na cabeça deles, então o poder ou vem de Deus ou vem do diabo. Então quem tem poder é Deus, o diabo tem força. E é uma força que faz estrago, que se não for a intervenção divina, ele destrói um planeta, rapidinho. Pelo conhecimento e avanço tecnológico de tudo que ele já conheceu e desenvolveu de maldade nesse universo, por onde quer que ele tenha vivido. Irmãos, Deus é o criador e mantenedor de tudo. E o que é de Deus, o diabo não toca. Cristo, Filho do Deus vivo, estava aqui agora no centro de um grande problema. A liderança da sua igreja, ao invés de abraçá-lo e promovê-lo, estava odiando, procurando uma forma de persegui-lo, justamente porque eles julgaram e condenaram. As pessoas às vezes vê alguém entrar no mercado e fazer uma compra no sábado, passa de carro e vê, lá o irmão, o crente, e sai falando, mas não vai observar por que aquele indivíduo fez aquilo. Entende, irmãos? E aquele indivíduo podia estar socorrendo alguém que não tinha comida em casa. Ele podia ter chegado de uma viagem sem ter comida, sem ter nada em casa. E aí, ele vai passar fome porque é sábado? Entende, irmãos? E é lícito fazer bem aos sábados. Então as pessoas têm o hábito de condenar, de julgar os outros. Não pode ter oportunidade que quer fazer isso. Enquanto que Deus é sobre todos nós. Todos nós somos pecadores de igual modo, somos mortais, réis mortais. E se não for a graça do Deus vivo, para nos proteger, nos guardar e nos guiar, quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Então Jesus mostrou claramente no seu conteúdo que o cego enxergava cada vez mais, é o que a palavra de Deus nos mostra. E a liderança judaica cada vez mais cega e mais furiosa, procurando uma ocasião para fazer mal contra o Filho do Deus vivo. São lições que marcam muito a nossa vida, irmãos. Pense nisso. A ressurreição de Lázaro, sexto tema. Irmãos, voltando para o centro da lição, quando Jesus expôs o verso de abertura, irmãos, imagina que uma pessoa que estava morta há 4 dias, que Jesus pede para tirar a pedra e as pessoas assustam
e afirma logo para ele: Senhor, ele está de 4 dias, está dissorando. E Jesus firmemente manda tirar a pedra. Irmãos, eu imagino que quando aquela pedra foi removida, com aqueles homens que fizeram esse trabalho, o gás que saiu lá de dentro, o mau cheiro que saiu lá de dentro e cobriu aqueles que estavam ali em volta desse túmulo. Irmãos, foi horrível aquela sensação. Mas Jesus não demorou muito tempo em chamar pelo nome de Lázaro: Lázaro, levanta-te e sai para fora. A hora que ele falou o nome Lázaro, o mau cheiro instantâneo acabou, irmãos. E ao ver Lázaro levantar lá no fundo aquele vulto e vindo para fora todo enfaixado, aquilo assombrou demais, assustou demais todo mundo. E a família, o coração se enchia de alegria, sem saber se ele estava doente ainda, se não estava, se estava com mau cheiro ainda, se não estava. E Jesus pediu para tirar justamente aquelas faixas dele, desatar ele. E evidentemente levar ele para casa, tomar um banho, né? Tirar o cheiro de sepultura. Mas ele saiu limpo e perfeito, irmãos. E foi tomar banho em casa para descontaminar do ambiente que ele estava deitado há 4 dias. Meus amados irmãos, Jesus é a luz da nossa vida. É o poder que mantém a nossa vida. A ressurreição de Lázaro foi um dos muitos milagres que ele fez e confirmou, evidentemente, mais do que nunca, a reivindicação dele como filho do Deus vivo. No 7º tema, palavra viva. Queria citar um texto do Desejar a Todas as Nações, na página 306 e 307, que diz o seguinte: assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda pessoa deve receber por si mesma vida dessa palavra. Não a obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. Devemos escolher um versículo concentrando a mente na tarefa de entender, de compreender o pensamento posto por Deus para nós. E pensar bastante no assunto até que compreendamos completamente. Irmãos, a palavra escrita traz a palavra viva embutida dentro dela. Que ao estudarmos a palavra de Deus para entender a palavra do Espírito, graças ao texto sagrado, ele se comunica conosco não só através do texto sagrado, mas se comunica na nossa consciência, no nosso dia a dia, o tempo todo. Isso é palavra viva, mas ela é tão viva quanto Deus falando direto na nossa consciência, quanto falando direto através do texto sagrado. Senhor Deus, fortaleça em nós o desejo de estudar a Tua Palavra e de buscar sempre a Tua Palavra. Porque sabemos que ela sustenta a nossa fé. Sabemos que a Tua Palavra vive em nosso coração e nos mantém no nosso propósito de nos preparar a cada dia para a Tua breve volta e para que naquele grande dia sejamos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Senhor, dirija-nos, prepare-nos para o Teu reino. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Porque tudo que há